Agora, depois das polêmicas envolvendo o Banco Master e envolvendo advogados do ex-banqueiro Daniel Vocaro e o ministro Dias Toffoli, o PSOL protocolou um projeto que cria um código de conduta aos juízes da Suprema Corte. Vamos então conversar com a Janaína Camelo, que vai trazer mais informações para a gente agora. E esse projeto se junta a uma iniciativa já do ministro, o presidente da Corte, Edson Fachin, que já gostaria de discutir esse tema. O que essa proposta impõe aos ministros, hein, Jana? Conta aí. Pois é, Evandro. Olha só, foi uma proposta protocolada pelo deputado federal Chiquinho Alencar, do PSOL. E vai ali, né, em paralelo a essa discussão que está acontecendo aqui no STF, de iniciativa do presidente da Corte, o ministro Edson Fachin. E, aliás, ele continua conversando com os colegas aqui do STF, com presidentes de tribunais superiores, sobre esse código de conduta, mas não tem uma data ainda ali prévia para que ele seja, de fato, elaborado e apresentado. Enfim, as conversas apenas continuam. Enquanto isso, então, lá na Câmara, o deputado Chiquinho Alencar decidiu protocolar esse projeto. E o que ele prevê? O seguinte: a suspeição do ministro, o impedimento do ministro de julgar determinado caso, se esse ministro tiver relações pessoais ou profissionais com partes envolvidas no processo, no determinado processo, se tiver vínculos familiares com o escritório de advocacia também que atue nesse processo, se em outro momento anterior ali da carreira aqui no STF já tem atuado também nesse caso, se também, nesse caso, inclusive, os ministros aqui da Corte costumam se declarar impedidos de julgar determinado processo quando isso acontece, né? Mas esse projeto de Chiquinho Alencar também estabelece o seguinte: proíbe declarações públicas de ministros sobre processo em julgamento, também proíbe a participação em eventos organizados ali por quem tenha interesses financeiros em determinado processo, enfim. Segundo o deputado federal, nesse PL, ele diz o seguinte, que a razão desse código de conduta dos ministros do STF é garantir a percepção pública de imparcialidade, integridade, honestidade e reputação do tribunal e também para preservar a confiança nas instituições do Estado Democrático de Direito. Tem uma outra questão também nesse PL que é importante ressaltar, Evandro, que ele diz o seguinte: ele autoriza a remuneração por atividades acadêmicas, palestras, produções intelectuais por parte do ministro do STF, mas proíbe consultorias, pareceres ou qualquer atividade remunerada ligada a interesses em litígios no Supremo. E todas essas receitas externas, né, que não seja a receita que é recebida pelo STF, deverão ser declaradas anualmente num site público como medida de transparência. Então, um projeto que foi protocolado pelo deputado federal Chiquinho Alencar, do PSOL, e agora vai, a partir do ano que vem, assim que a Câmara voltar de recesso, passa a tramitar ali na Câmara dos Deputados. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Janaína Camelo. Um abraço para você. O Bruno Musa, eu quero começar a discutir esse tema contigo, sobre um projeto agora que vem por parte do PSOL também, para estabelecer, digamos, regras de compliance para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Você acha que hoje está uma bagunça muito grande entre aquilo que os ministros podem ou não fazer, e também aquilo que eles devem, os eventos dos quais devem ou não participar, sendo ministros da principal corte do país? Acho que isso está bastante claro que sim, né, Evandro? O ministro da Suprema Corte, que deveria sempre se pronunciar nos autos, apenas nos autos. Eu fiz esse trabalho de pesquisar em países sérios. Se você acha, por exemplo, aparições públicas, palestras, apoios a políticos, em países verdadeiramente sérios, simplesmente não encontrei esse histórico. Eu procurei países onde grande parte das pessoas conhecem quem são os ministros da Suprema Corte pelo nome, quem são, inclusive, pela feição deles. Se você encontra na padaria, você reconhece? Obviamente não. Muitos na Suíça, inclusive, para mim, um país que é um exemplo em muitas coisas, sequer sabem quem é o ministro da Economia, muitas vezes. Isso não significa porque eles são apolíticos ou pouco conhecedores, porque são pessoas técnicas que não devem simplesmente ficar aparecendo o tempo todo. Então, isso é muito claro que no Brasil eles se tornaram, muitas vezes, com o microfone na mão, defensores de palanque político. E isso não tem a ver com o lado A ou com o lado B, tem a ver com defesa da Constituição, única e exclusivamente. Se pronuncia nos autos, acho que é bem claro e bem simples e bem óbvio de entender esse tipo de coisa. Então, fica claro que a conduta deles são altamente questionáveis hoje em dia no Brasil. Agora, me parece que nós temos uma sociedade completamente arruinada e desmoralizada, uma vez que a gente precisa de um código de conduta para falar o óbvio.
Se eu vou à sua casa e você precisa me dizer regras básicas de educação, obviamente você me convidou e eu sou um imoral, um antiético, que não posso frequentar a sua casa, porque eu deixo de cumprir regras e normas de convivência básica, questões óbvias. E me parece que quando você envolve esse código de conduta para falar o óbvio, significa que nós já temos um grande pilar da moralidade destruído dentro da sociedade brasileira, que é o que eu, infelizmente, acredito hoje. E vou além e tem mais um ponto para finalizar. Quem está pedindo protocolo de conduta? O PSOL. Qual tipo de conduta será determinada pelo PSOL, hein? Fala, Piperno. Olha, o pedido do PSOL e o que ele entende que tem que ser o código de conduta está bem claro no projeto do deputado Chico Alencar, que é um sujeito, aliás, bastante, enfim, rigoroso. Na verdade, no último domingo, o jornal O Globo publicou lá uma reportagem bem ampla sobre o tema, tratando de como isso é encarado, acho que num grupo de 6 países. Então estavam lá Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, França, Argentina, acho que Espanha, enfim, não lembro se 6 ou 8 grandes países, né? E variava de país para país, né? Não há algo uniforme. No Reino Unido, por exemplo, há sim um conjunto de regras não escritas, porém seguidas e praticadas. E nos Estados Unidos chama a atenção o fato de que lá passou a existir algo semelhante a isso a partir do momento em que um ministro, um juiz conservador, Clarence Thomas, está na Suprema Corte até hoje, nomeado por George W. Bush, começou a aceitar presentes e viagens internacionais e tal de alguns empresários, especificamente de um grande financiador do Partido Republicano, que ele pegou muito mal e aí a Suprema Corte falou, opa, isso não pode, então vamos estabelecer alguns parâmetros. Eu acho muito lícito, muito justo que o ministro possa, por exemplo, se dedicar também à magistratura, o que já está previsto aqui no Brasil, né? E que, no caso, por exemplo, do André Mendonça, Gilmar Mendes e tal, eles têm, enfim, institutos e tal. Eu acho também isso nobre, enfim, importante. Agora, daí ele fazer palestra, já houve caso aqui, por exemplo, lá na Lava Jato, de um dia para o outro, tudo quanto é juiz e procurador, saía dando palestra, por exemplo, em evento bancado aí por instituições financeiras. Era tudo muito esquisito. Então, acho que tem que haver um código de conduta não só para o STF, mas para toda a magistratura. Ministro do STJ, por exemplo, não pode ficar viajando o mundo, participando de evento, patrocinado por empresas que às vezes tem uma causa que está lá. Exatamente. Como é que fica? Né? Ô, Alangani, é uma questão muito óbvia e que... agora às 5h25, quem nos acompanha pela rádio, um rápido intervalo, daqui a pouco espero vocês. Nas outras plataformas seguimos. É uma questão que parece muito óbvia porque todo mundo tem compliance, deveria ter, quanto mais ministros do Supremo Tribunal que julgam os principais casos do país. Mas que não foi implantado exatamente porque as pessoas que dominam o poder máximo não teriam interesse nisso? Eu vejo que sim, né? Além do que, o poder não deixa vácuo, né, Evandro? Então, a partir do momento também que a sociedade não cobra, normaliza, banaliza, enfim, né? Então, os poderosos acabam normalizando isso por nós, né? E aí a gente tem uma situação, como o Piperno bem colocou, você tem eventos privados patrocinados por empresas privadas fora do país e que são convidados aí juízes, os ministros da Suprema Corte, etc. E eles participam destes eventos. E aí é claro que tem dúvidas. Banco Master, perfeito, Piperno. E aí é claro que tem dúvidas, Evandro. Primeira dúvida, quem é que banca esses eventos, né? Então o ministro está indo com o dinheiro dele, ele está indo com o dinheiro da empresa. Então essa é a primeira dúvida. Mas a pior, e que o Piperno bem colocou aqui também, muitas dessas empresas têm ações na Suprema Corte. E aí é claro que não basta ser honesto, você tem que parecer honesto, né? Então, é natural que daí a sociedade comece a falar, opa, tem um conflito de interesse. Então, mais do que um código de conduta, é necessário, acho que, uma lei, né? E que esta lei seja, de fato, cumprida. Porque não dá para a gente normalizar esse tipo de situação, Evandro. Fala, Zé Maria Trindade.
Eu tenho dificuldade de entender certas coisas porque eu sou contra esse monte de regras e legislação e é por isso que eu adoro a ideia do ex-deputado Miro Teixeira, aquela de uma Constituição de 2 artigos. O primeiro, todo brasileiro deve ter vergonha na cara. Artigo 2º, as disposições em contrário estão revogadas, né? Acho que não precisava regras para esse tipo de coisa. Porque a ideia comum de que quem vai para o Supremo Tribunal Federal vai para um tipo de atividade que não pode ser somada a nenhuma outra que não seja docência, por exemplo. Eu acho até muito louvável, porque o salário não é tão bom assim, porque o salário, se for uma entidade pública, por exemplo, bate no teto, mas transmite conhecimento, né? Incentiva outras pessoas a estudar e assim por diante. Então, é muito importante que o ministro do Supremo dê aulas em universidades, ou públicas ou particulares, mas enfim, que isso é possível. Agora, qualquer outra atividade, ou mesmo posicionamento, Facebook, Instagram e outras plataformas, por exemplo, plataformas profissionais, eu acho normal, né? Mas não essas plataformas muito de demonstração e tal, eu acho tudo muito diferente. Uma vez eu escutei aqui na Jovem Pan uma frase que eu não esqueço, de que ninguém é obrigado a ser ministro do Supremo. Nunca se colocou a arma na cabeça de alguém e disse: você está obrigado a ser ministro do Supremo. Todo mundo vai porque quer, é um longo processo, né? É um caminho, uma estrada difícil e chega lá. Chegando lá tem que se portar como ministro do Supremo Tribunal Federal. Colocar regrinhas, código de conduta, fica meio parecendo assim a escolinha do professor Fachin, né? Exatamente, Zé Maria Trindade. Agora, o Fábio Piperno, você acha que esse projeto, tanto o projeto do PSOL quanto, ou vamos colocar de uma maneira diferente, o fato de o presidente do Supremo Tribunal Federal já ter uma vontade e uma iniciativa relacionada a isso pode favorecer também o protocolo que é apresentado agora pelo PSOL? Então, eu gostaria antes de ver realmente como é que vai ser esse projeto apresentado, esse conjunto de regras apresentado pelo ministro Fachin. Eu prefiro que seja, sim, algo que nasça do próprio STF, porque aí isso também vai demonstrar uma preocupação da corte, né, com a sua própria reputação. A gente está falando de de julgamentos reputacionais. Então ela tem que zelar por isso, ela tem que tomar cuidado. Aí eu vou concordar com o Zé, que você começar realmente determinar regras para tudo via legislativo, pode amanhã depois ficar gessado. Mas é importante que as regras anunciadas, editadas aí pelo ministro Fachin, elas possam balizar toda a magistratura. O juiz de primeira instância, ele também tem que seguir os procedimentos que vão ser aplicados e as limitações ao ministro do STF. Veja, juiz não pode aceitar carona para assistir jogo de bola. Perfeito. Exatamente. Fala, Gani. Não, perfeito. O teu exemplo está se referindo ao caso aí do Banco Master, que pegou carona num jatinho particular do advogado do Banco Master. Perfeito o teu exemplo, Piperno. E o Piperno e o Zé, eles tocam num ponto que eu gosto bastante, que é o seguinte, principalmente o Zé levantou essa bola, que tem certas coisas, Evandro, que você não precisa da lei, é o bom senso. Ou seja, tem que respeitar. Isso a gente chama em economia de instituições. O que é instituições em economia? São as regras do jogo, sejam elas formais ou informais. A gente está falando de uma regra informal. Então, tem algo, né, que é o conjunto ali de valores, de práticas, de condutas numa sociedade que não precisa estar escrito, mas que todo mundo acaba respeitando porque isso faz parte das instituições, são instituições fortes. Quando a gente fala em instituições fortes, é exatamente isso. Se você vai lá nos Estados Unidos, por exemplo, você consegue trocar uma mercadoria sem nenhuma lei, você não precisa de um código de defesa do consumidor. Você vai lá, troca a mercadoria, na base da confiança, fala, eu não gostei, mas não é que está com defeito, fala, eu quero devolver porque eu não gostei, tá bom, tá aqui teu dinheiro de volta. Isso é algo que está intrínseco na sociedade americana, a confiança. Então isso é uma instituição forte. O que falta aqui no Brasil são instituições fortes, não apenas leis. Leis, aliás, tem um monte aqui. Falta instituições fortes no seguinte sentido, valores sedimentados na sociedade brasileira,
condutas sedimentadas e que não precisam estar escritas.